Louvado seja Deus. Versículo 9 diz assim, vou falar mais uma vez. E disse-lhe Jesus, hoje, não é ontem, e nem amanhã, é hoje, a salvação a esta casa chegou, porque também tu és filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar, louvado seja Deus. Essa é uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, falando acerca de Zaqueu. Louvado seja Deus. E aí fala sobre o encontro que Zaqueu teve com o Senhor. E eu quero dividir essa bênção de Zaqueu com vocês, porque eu já recebi a minha parte. Zaqueu na Bíblia foi o único que Senhor Jesus se ofereceu para ir até a casa dele. E o Senhor, Ele se oferece para você nesta noite, para ir até a sua casa, porque algo Deus tem para fazer na sua casa, porque na minha o Senhor já começou a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, louvado seja Deus. E ele ouviu falar de quem? De Jesus. E ele queria ver Jesus. E a palavra do Senhor fala que ele tinha uma estatura que não o permitia de ver. A multidão o atrapalhava. E ele teve uma ideia: Jesus vai passar por aqui, então eu vou subir numa árvore. A Bíblia fala sicômoro, uns falam figueira brava. Mas ele teve que subir numa árvore para poder ver Jesus. Foi a estratégia que ele teve para poder ver ao Senhor. E a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele havia chegado, estava passando por aquele lugar. E o Senhor, ele olhou para cima. E aí no versículo 5 diz assim: pois hoje preciso ficar em sua casa. No versículo que nós lemos, diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar em sua casa. E aí o Senhor ministrou no meu coração que o Senhor, Ele quer entrar no nosso coração, na nossa casa. Ele está se oferecendo. Aproveite esta oportunidade, porque Ele tem algo para fazer na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ali na vida de Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E ele cobra. Quem é que gosta de pagar impostos aqui, irmãos? Ninguém gosta de pagar impostos. Agora imagine uma pessoa que cobrava além do devido valor dos impostos. Ele era um homem que as pessoas não gostavam dele. Lá vem aquele homem cobrador de impostos. Ele era essa pessoa. E a palavra do Senhor diz que ele ouviu que o Senhor ia passar por ali. Ele quis ver o Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra nos diz que o Senhor já sabia que Zaqueu estava ali. Talvez ele achava que ele ia passar desapercebido, que o Senhor ia passar por ali, ele ia ver Jesus. Então Jesus, ele é assim, ele tem o cabelo assim. Então é assim, as pessoas ficam do lado dele, conversando. Talvez ele pensou que ele ia passar despercebido. Talvez você pensa que você vai passar desapercebido diante da presença do Senhor, diante dessa oportunidade que o Senhor está dando para nós nesta noite. Porque o Senhor, Ele quer ir para a sua casa. Você concede que o Senhor entre na sua casa? Você concede que o Senhor entre no seu coração nesta noite? Porque Ele está querendo. Porque a palavra do Senhor nos diz. E pelo poder desta palavra, eu ministro na sua vida, que o Senhor, Ele quer entrar no seu coração. Ele quer entrar na sua casa. Maior que a nossa casa é o nosso coração. Mas o Senhor, Ele quer entrar na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a palavra do Senhor fala que quando o Senhor estava na casa de Zaqueu, durante aquela conversa, houve uma transformação no modo de pensar de Zaqueu. Porque a presença do Senhor, ela transforma. A presença do
Senhor, ela faz um algo na nossa vida. E é esse algo que o Senhor quer fazer nesta noite sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Ele quer abalar, mexer as nossas estruturas. Ele quer colocar tudo aquilo que está fora do lugar, Ele quer colocar no lugar. Talvez na sua casa o Senhor precise colocar algumas coisas que estão fora do lugar. Talvez o seu relacionamento com o seu esposo não está da forma que Deus quer. Talvez é essa obra que Deus queira fazer na sua casa. Talvez você queira que o Senhor trabalhe na sua área financeira. Porque ali Zaqueu, ele falou para o Senhor, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu as suas falhas. E é muito bom quando nós reconhecemos os nossos erros, a nossa falha diante do Senhor, porque o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoa, o Senhor muda o cenário. Louvado seja o nome do Senhor. E ali durante aquela conversa com o Senhor, porque o Senhor estava lá dentro da casa de Zaqueu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O próprio Senhor se ofereceu para estar ali na casa de Zaqueu. E eu fico imaginando quem é que Zaqueu recebia na casa dele. Com certeza não era o povo, porque o povo não gostava dele, porque ele era um cobrador de impostos, e ele cobrava muitos impostos. Então as pessoas não queriam, eu acredito que não queriam estar ali. Mas o Senhor, que não olha para a nossa aparência, ali Zaqueu, ele era pequenininho, mas grande no erro. Aí o Senhor, ele não olha para as nossas falhas, ele não olha para os nossos pecados de forma a nos excluir. E o Senhor, ele quis estar ali na casa de Zaqueu. É assim que o Senhor olha para nós nesta noite. Ele não olha para os nossos erros, para as nossas falhas de forma a nos excluir. Ele olha para nós de forma transformadora, porque o nosso Deus, ele tem poder para transformar. E ele fez essa transformação na vida de Zaqueu, porque Zaqueu, ele reconheceu. E a palavra do Senhor diz que ele diz assim, no versículo 8: vou dar a metade dos meus bens para os pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ele já teve ciência que o que ele fazia não estava certo, e que ele estava ali diante do Senhor. Eu acredito que as estruturas dele estavam abaladas diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que o Senhor quer que nós estejamos diante dele, e sejamos sensíveis à tua obra, sensíveis ao teu chamado, sensíveis à tua transformação, sensíveis à tua voz, sensível quando ele quer entrar. Porque quando o Senhor quer entrar, ele quer fazer algo, e o Senhor tem algo para fazer nesta noite. O Senhor tem algo para fazer nos lares, porque os lares estão sendo destruídos. Muitas das vezes os casais não percebem que está ali um agito adversário sobre o casal, e se mantém contrito, se mantém em briga. É filho brigando com o pai, com a mãe, é mãe e pai brigando com o filho. Não existe harmonia no lar. E o Senhor falou que o Senhor, ele quer, o Senhor quer, porque o Senhor está se oferecendo para fazer. Olha, igreja, nós não tivemos o trabalho de dobrar os nossos joelhos para pedir para o Senhor fazer essa obra. O Senhor está nos oferecendo nesta noite que Ele quer fazer essa obra no nosso lar. Ele quer colocar tudo no lugar. A palavra do Senhor nos diz que o marido, diante da palavra do Senhor, ele tem que dar a sua vida pela sua esposa. Tem homens que está dando a sua vida por outras coisas, menos pela sua esposa. Você está fora da palavra de Deus. A Bíblia nos fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Ser submissa para apanhar? Não. Ser submissa para ajudar. Ser submissa para estar orando por ele. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós fomos chamadas lá, quando o Senhor fez a Eva, para ser o quê? Adjutora. Para ser o quê? Ajudadora. Não é aquela mulher que fala demais. Não é aquela
revelada ao meu coração. E o Senhor, Ele quer realizar essa obra nas nossas vidas. O Senhor quer transformar o nosso lar. O Senhor quer transformar a nossa vida. A nossa vida lá fora, a nossa vida lá na escola, a nossa vida na faculdade, a nossa vida no nosso trabalho. O Senhor, Ele quer mudar o padrão de vida. O Senhor, Ele quer nos mudar. Ele está disposto a fazer isso por nós. A palavra do Senhor nos diz que Zaqueu, ele resolveu mudar de vida. Ele era um cobrador de imposto desonesto. E ele resolveu devolver até 4 vezes mais. Quantas vezes mais você quer se negar a fazer a obra de Deus? Quantas vezes mais você quer negar a fazer o querer e a vontade do Senhor? Quantas vezes mais o Senhor vai ter que chegar para você e pedir para você: faça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil. Fazer a obra de Deus não é fácil. Porque quando você começa a dar frutos, os seus frutos, eles são almejados, eles são invejados, eles são apedrejados. Mas é melhor ser assim e honrar o nome de Deus do que ficar na inércia, ouvindo Deus chamar, ouvindo Deus querer fazer, e a gente ficar na inércia sem querer fazer. Deus tem uma obra para fazer em nós nesta noite, e só basta você concordar de levar o Senhor contigo, de abrir o seu coração para que Deus venha fazer sobre as nossas vidas, porque Deus tem poder para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, e também em Marcos 5, 22 até o 24, e do versículo 35 ao 43, que Jesus é convidado. Olha só, irmãos, eu falei de Jesus se oferecer para ir na casa. Agora eu vou falar de uma história que Jesus foi convidado. A palavra do Senhor fala que Jairo, ele era chefe da sinagoga. Eu falei que era Zaqueu, mas não, Zaqueu não tinha nada a ver com o chefe da sinagoga, eu me confundi. Ele era chefe da sinagoga. Ele pediu para Jesus ir até a sua casa. Por quê? Porque a filha dele estava morrendo, estava muito enfermo. E ele decidiu ir até o Senhor Jesus para pedir para o Senhor realizar aquela obra na casa dele, porque a filha dele estava morrendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor de bom grado, porque o Senhor tem bom grado. Muitas das vezes nós não temos esse bom grado, porque a palavra do Senhor nos fala assim, que o bem que eu podia fazer eu não faço, mas o mal que eu não deveria fazer eu acabo fazendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor fala que Jesus de bom grado, ele foi acompanhar Jairo para atender aquela situação, porque Jairo já ouviu falar do Senhor, dos milagres do Senhor, já ouviu falar que o Senhor curava, libertava, as maravilhas que o Senhor fazia. E a palavra do Senhor fala que o Senhor estava indo com Jairo. Eu fico imaginando Jairo indo para casa, levando o Senhor. Que delícia, irmãos, levar o Senhor para casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali a palavra do Senhor nos fala que ele, eu acredito, pelo lado maternal, um filho passando mal, você tem pressa. Você tem pressa que o seu filho seja curado. Você tem pressa que aquilo se resolva. Então eu acredito que ele estava aflito, ele estava angustiado, porque ele deixou a filha dele quase morrendo em casa. E ali o Senhor estava indo com ele, mas ele foi interceptado no meio do caminho. Meu Deus! Houve uma situação ainda mais urgente. Eita, meu Deus, o que é mais urgente do que cuidar do nosso filho? Mas ali também tinha uma mulher que padecia há 12 anos um fluxo de sangue, e ela já tinha gastado todos os seus bens, ela já tinha feito tudo para ser curado, mas aquela mulher, ela não tinha mais o que fazer, e ela ouviu falar de Jesus. E aquela mulher, ela, inspirada pela fé, movida pela fé, ela rompeu a multidão, ela rompeu a dificuldade, ela não olhou para A, para B, para C, ela não olhou para que as pessoas falavam dela, porque ela era uma excluída da sociedade, ela não podia viver em sociedade, ela não podia viver com a família, ela era uma mulher solitária, ela não podia estar no meio das pessoas,
que ela poderia ser escorraçada, porque ela era considerada como uma mulher amaldiçoada. Então aquela mulher interceptou Jesus, porque ela teve uma ideia de tocar na orla do Senhor para ser curada, e a palavra do Senhor fala que ela foi curada instantaneamente. Instantaneamente ela foi curada, porque ela tocou na orla. E não, como se não bastasse só isso, porque o Senhor podia ter sentido a virtude sair dele e ser que Jairo estava esperando a filha dele estar morrendo. Não, o Senhor, além de curar a doença física daquela mulher, curou a doença emocional daquela mulher. E aí, durante aquele período que o Senhor estava falando, filha, você está curada, porque o Senhor perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Todo mundo tocava Jesus. Se fosse eu queria ficar agarrada, né? Nem fosse para ele ficar me arrastando, me levando. Eu queria ficar do lado do Senhor. Então as pessoas estavam apertando ele. Acho que muita gente queria conversar, queria uma palavra, queria um milagre, queria uma cura, queria alguma coisa. E aí Jesus não tinha como andar rápido. A multidão estava com ele. Quando a gente vai para ir para a cidade, no centro da cidade, que a gente vai fazer as compras, quando a gente está no meio daquele povo, a gente não consegue andar. No final do ano, então, a gente quase que fica imobilizado. Imagina Jesus no meio da multidão. Mas Jairo estava do lado e a filha dele estava morrendo. E Jesus estava ali diante de uma situação de uma mulher que estava sendo curada, que ela foi curada. E o Senhor liberou uma palavra sobre a vida daquela mulher. Filha, a tua fé te salvou, porque ela foi curada instantaneamente. Quando o Senhor chamou ela de filha, ela recebeu o amor do Pai, o amor do Senhor, porque aquela mulher ela não recebia mais amor. Aquela mulher era uma mulher solitária, ela vivia na solidão, então ela recebeu todo o amor que ela precisava. Mas Jairo estava ali do lado. E naquele mesmo instante que Jairo estava ali, com o Senhor, os seus empregados chegaram e disseram: não precisa mais incomodar mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E o que me deixou assim mais maravilhada foi o versículo que o Senhor falou para Jairo, porque o Senhor ouviu quando os empregados falaram com Jairo: não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. O Senhor olhou para Jairo e disse: não tenha medo, tenha fé. E eu falo para você nesta noite: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo da situação. Não tenha medo que a situação ela piorou, que os problemas se tornaram piores, que você olha e não vê mais solução. Não tenha medo, tenha fé, porque você já chamou Jesus para resolver o seu problema. Então não tenha medo, tenha fé. Mesmo que está demorando, mesmo que a multidão está te atrapalhando, mas o Senhor está indo com você. É no tempo dele, é na hora dele. O Senhor resolve do jeito que ele quer, mas ele resolve. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé no Senhor, porque o Senhor já não falou que vai com você, o Senhor já não falou que vai resolver, o Senhor já não falou que vai fazer. Então não tenha medo, tenha fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que eles foram para a casa de Jairo. Chegando lá na casa de Jairo, vocês podem imaginar um clima fúnebre. Era choro, era pranto. Imagine a mãe, como que não estava o coração daquela mãe, porque a filha estava ali morta. Havia uma criança morta naquela casa. Havia um luto, havia um funeral, havia um clima de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor já havia falado para Jairo: não tenha medo, tenha fé, porque ele sabia que estava a morte esperando lá na casa dele, porque a casa dele, a morte estava dentro da casa dele, mas ali na casa dele chegou a vida, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor é vida, e onde ele chega, ainda que esteja morto, ele viverá, porque o poder de Deus aperfeiçoa nós, na nossa fraqueza. E a palavra do Senhor diz que ele olhou para aquela situação e aquele povo orando, chorando, e ele fez um ato. Ele pediu para aquelas pessoas saíssem, porque ele disse que a menina estava dormindo, e as pessoas caçoaram dele. Às vezes as pessoas, quem não é do mistério, quem não está fiado em Deus, quem não está ligado no Senhor, não entende as coisas do céu, não entende, vai caçoar, vai tirar sarro, não vai crer. Mas quem é do Senhor
crê. Quem está ligado no céu recebe. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele chegando ali na casa, o ambiente era de morte, de luto, de choro, tristeza e desolação, desespero. Na ótica humana não tinha mais o que fazer. Mas quem entrou na casa? A vida. E a palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele é a vida. A vida entrou ali. E aí o Senhor pediu para que as pessoas se retirassem. Só os discípulos que Ele tinha separado para ir com Ele. O Senhor só liberou. Irmãos, o Senhor, Ele não orou. Ele só liberou uma palavra de vida. Ele olhou e disse assim: Talita cumi, para aquela criança, para aquela menina, para aquele cadáver, para aquela criança morta. Ele só liberou e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. E a vida, o sopro de vida entrou naquela criança. E o Senhor diz para nós nesta noite: Talita cumi, levante-se daquilo que te deixa prostrado, levante-se daquilo que você acha que não tem mais solução, levante-se desses problemas. O Senhor chegou na tua casa, o Senhor chegou na tua vida, o Senhor chegou. Ele quer entrar no seu coração, o Senhor quer fazer a obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra diz que aquela criança se levantou e todos ficaram impactados com o agir e o poder de Deus. Na minha e na sua vida não é diferente. Todos podem ficar impactados com o agir e o trabalhar de Deus. Louvado seja. Ali era um ambiente de morte. E hoje Deus já falou nos louvores sobre morte. Mas Deus está repreendendo o espírito da morte. Deus está fechando sepultura. Aquilo que estava perdido não dava mais. Deus fala que dá, porque Ele faz. A última palavra é do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor me deu mais uma referência. Essa foi a última. Foi a última referência que o Senhor me deu. E quando o Senhor me deu isso, eu comecei a sentir um negócio assim no ventre, uma tremedeira nas pernas, uma tremedeira. Eu falei: Senhor, muito obrigada, Senhor. E a palavra do Senhor é em João 11, do versículo 1 ao 44. Lázaro, fala de Lázaro. E nessa passagem bíblica, o Senhor me deu assim: Jesus é chamado às pressas para ir à casa de Marta, Maria e Lázaro. Sabe quando você chama às pressas? Quando você chama às pressas ao Senhor: Senhor, corre, Senhor, porque eu estou precisando urgente. Corre, Senhor, porque não dá para esperar. Jesus foi chamado às pressas na casa de Marta, Maria e de Lázaro. A palavra do Senhor fala que Lázaro, Maria e Marta, eles eram amigos de Jesus. E a palavra do Senhor diz que Lázaro ficou doente. E as irmãs dele mandou chamar o Senhor. Ele era amigo, ele era o mestre. A cura, a vida, o Senhor é tudo. E elas sabiam disso. E elas, em toda a amizade com o Senhor, elas acharam: eu vou chamar o Senhor, Ele vai vir na mesma hora, Lázaro vai ser curado. Acabou o problema. Mas nem tudo é como a gente quer. Deus, Ele tem o seu tempo de trabalhar. Não é que o Senhor está se negando a fazer, é que o tempo de Deus não é o nosso. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, Ele faz como quer, da maneira que Ele quer, no tempo dEle. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que elas mandaram chamar o Senhor para que o Senhor viesse, porque ele estava doente. Ele precisava ser curado, ele estava muito doente. E o Senhor não foi. Ele simplesmente falou para os seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor não foi e continuou a obra. Quantas vezes a gente chama pelo Senhor, Senhor, vem, Senhor, apressadamente vem, Senhor, e o Senhor demora. Na nossa ótica o Senhor demora, mas o Senhor está trabalhando, porque Ele não precisa mostrar para mim e para você quando Ele está trabalhando sobre as nossas vidas no mundo espiritual. O Senhor faz muito mais daquilo que a
gente pensa no mundo espiritual do que quando aquilo que a gente vê no mundo físico. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor continuou. E a palavra do Senhor fala que Lázaro morreu. Meu Deus, eu chamo o meu amigo para vir aqui, porque o seu amigo está doente e o meu amigo não veio. Que isso? Louvado seja Deus. O Senhor chegou, sabe quando? Depois de 4 dias que ele já estava sepultado. Ele já tinha sido morto, já estava morto e já tinha sido sepultado. Aí o Senhor chega. Na minha ótica e na sua ótica, a gente ia pensar o quê? Tarde demais. Quando eu mandei chamar, não tinha tempo para mim. Tinha outras prioridades sem ser a minha. E olha que o meu caso era de doença, mas ele não veio. Aí agora vem, agora já é tarde demais. Quantas vezes nós pensamos isso? Senhor, já está tarde, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, meu Senhor. Meu Deus, está acabando. Já estou acabando. Já. Não tem mais o que fazer, meu Deus. O que vai fazer agora? Agora é aceitar que dói menos. Meu Deus, mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha para que o nome dele venha a ser glorificado. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não merecemos nada, mas a infinita graça, a infinita misericórdia de Deus nos cobre todos os dias, todos os minutos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Marta e Maria ficou sabendo que o Mestre estava chegando ali na aldeia em Betânia, Marta já foi correndo falar com o Senhor. E o que ela fala para o Senhor? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Mas o Senhor não estava. Agora está aí, ó. Já faz 4 dias que morreu. Não tem mais o que fazer. Agora estamos só chorando. Não tem mais o que fazer. Ele já foi. O tempo que era para o Senhor vir, o Senhor não veio. Acho que tinha coisas mais especiais. Tinham coisas mais melhores para fazer do que vir aqui curar o teu amigo. Meu Deus, a gente questiona o trabalho de Deus, a gente questiona a vontade de Deus, a gente questiona o agir de Deus, a gente não sabe da forma que Deus, o nosso intelecto não consegue alcançar o intelecto, a mente de Deus, porque os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Maria ficou sabendo e também foi ao encontro do Senhor. E ali havia um clima de morte, mas ali a morte era diferente. Não era uma morte recém-morrida, era uma morte que não tinha mais o que fazer. Porque para os judeus, depois de 4 dias, não tem mais chance de ressuscitar, de voltar à vida. De repente podia ter tido alguma coisa, alguma enfermidade, que a gente já viu casos de pessoas que depois, quando foi fazer a exumação, a pessoa tinha voltado à vida e arrebentou do caixão. Então 4 dias de morte não tinha mais essa expectativa, não tinha mais o que fazer, já cheirava mal, já estava se decompondo. Mas o que é isso diante do poder de Deus? O que é isso diante da grandeza de Deus? O que é o seu problema diante do poder de Deus? O que é a sua causa diante da grandeza de Deus? Não é nada, porque o Senhor, Ele tem todo o poder. A palavra do Senhor fala em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível e nada é nada. Tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que elas estavam vivendo um tempo de luto, da dor, da ausência, do desamparo e da decepção. Elas estavam decepcionadas com o Senhor. Tem pessoas que não entendem o trabalho de Deus e se decepcionam com o Senhor. Tem pessoas que decepcionam com o agir do Senhor, não confiam inteiramente no agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que mal sabiam elas que Deus ia fazer um sobrenatural, porque todos conhecem essa história de Lázaro. O Senhor pediu para que eles levassem ele até o túmulo. Estou correndo, pastor. Que eles levassem ele até o túmulo onde ele tinha sido sepultado lá. E lá estava um homem morto há 4 dias, enfaixado, cheirando mal, porque nós não somos nada. Quando nós morremos, todos vamos cheirar mal.
E estava lá aquele homem, não tinha mais o que fazer, mas a vida estava ali diante daquele sepulcro. O Senhor, o Deus da vida, o Senhor, Ele estava ali diante daquele sepulcro. E Ele pediu para que tirassem aquela pedra. E existe uma questão nessa de tirar a pedra, mas eu não vou falar sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não tenho tempo. A palavra do Senhor fala que Ele pediu para tirar aquela pedra, e a pedra foi removida. Eu acredito que quando eles removeram aquela pedra, as irmãs devem ter ficado assim, bem pesarosas, porque aquele irmão que ela tanto amava estava ali já cheirando mal, não era mais nada, não fazia mais parte dessa terra. E ali o Senhor chamou aquilo que estava morto pelo nome. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Que a gente, para ver o milagre, a gente tem que chamar o problema pelo nome. Que quando a gente chama pelo nome, a gente traz à existência aquilo que está lá desenganado, aquilo que a gente olha e não vê mais resultado, aquilo que a gente olha e fala, não tem mais jeito. E o Senhor falava assim, para que nós viéssemos trazer à existência, chamando pelo nome, crendo no agir e no trabalhar do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Lázaro saiu de dentro daquele sepulcro, saiu com vida, porque o Senhor chamou Lázaro pelo nome. Lázaro, saia para fora. Lázaro, venha para fora. Lázaro, eu estou aqui te esperando, Lázaro. Eu não vim até você quando você estava doente, porque eu tinha essa grande obra a realizar. Eu queria mostrar para o povo que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Lázaro. E eu tive que usar você, meu amigo. Você teve que ir para as profundezas, e hoje eu te chamo pelo teu nome. Lázaro, venha para fora, Lázaro, porque eu estou aqui na porta te esperando, Lázaro. Venha para fora, Lázaro. Eu estou aqui, o seu amigo Jesus. É assim que o Senhor cuida de nós. Ele pede para nós amarmos pelo nome. E o Senhor me deu aquilo que o Senhor está liberando nesta noite para nós. O Senhor está liberando salvação. E o Senhor fala para você chamar aquela pessoa pelo nome, porque o Senhor vai salvar. A salvação vai alcançar essa pessoa. Chame essa pessoa pelo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor também está liberando cura. Profetiza sobre essa enfermidade a cura, porque o Senhor é aquele que mesmo no vale de ossos secos, onde ali era cheiro de morte, onde ali não havia nada, mas o Senhor fez levantar um grande exército do monte de ossos secos. O Senhor fala para você profetizar sobre a sua vida financeira, ainda que esteja difícil, você precisa pagar suas contas, o dinheiro não chega, mas profetiza sobre essa situação financeira, porque o nosso Deus, Ele traz a existência. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou para mim também sobre a porta aberta. Declare que essa porta já está aberta pelo poder que há no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor também falava sobre a bênção material. Tem pessoas que precisam de algo material, mas não tem como fazer, não tem de onde vir, não tem quem possa resolver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Profetiza sobre esse bem material, porque o nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, e Ele pode usar quem Ele quiser e pode trazer na sua mão, e você ser abençoado e o nome do Senhor ser glorificado. Bênção espiritual, oh glória.
seja o nome santo do Senhor. Declare que você é um instrumento de Deus, que você foi chamado por Deus, que você foi separado por Deus, que você foi preparado por Deus, que você foi capacitado por Deus, que você está pronto para fazer a vontade do Senhor. Declare as bênçãos espirituais sobre a sua vida, porque o Senhor é o Senhor. Pelo poder desta palavra, eu ministro todas essas bênçãos sobre a sua vida. Pelo poder desta palavra, eu ministro sobre a sua vida e na minha vida, no nome de Jesus. Receba da parte do Senhor. Ainda que o clima está tenso, ainda que pareça que não tem mais jeito, ainda que pareça que já acabou, o Senhor é aquele que muda o cativeiro, que muda a situação, e Ele traz vida, Ele traz vitória, e Ele te entrega a bênção no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor nos dê sempre a oportunidade, que o Senhor venha sempre nos despertar e aproveitar as oportunidades quando o Senhor quer algo mais íntimo conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando no nome de Jesus.